Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel, no ano segundo de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que seu pai fizera pecar a Israel. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, eu oro em nome de Jesus te agradecendo, e pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria, que o Senhor venha edificando a tua igreja em tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, estamos retomando a nossa pregação nos livros dos reis. O que nós temos que entender? A partir de agora, o livro dos reis vai dar um foco no reino do norte. A partir de agora, o Senhor está alinhando as coisas para a chegada do profeta Elias. Então o foco do livro dos reis, veja, nós estamos aqui em 910 antes de Cristo. Para vocês terem uma ideia, passaram-se apenas meio século do governo de Davi. O reino já se dividiu. Já surgiram 2 dinastias. O filho de Salomão, neto de Davi, Roboão, termina seu governo em idolatria. O reino do norte, governado por Jeroboão, mergulha profundamente na idolatria. E aí um filho dele, chamado Nadab, assume o governo. Esse camarada aqui vai reinar apenas 2 anos, 910, 911. Hoje vocês vão ver a confusão política que o reino de Israel vai ser mergulhado. O que são fatores importantes de eu entender? Veja, esse é um governo ímpio. Esse é um governo que não teme a Deus. Todo governo que não teme a Deus, quando chega ao poder, ele acha que vai mandar prender, vai mandar soltar, vai fazer o que quiser, vai mandar chover, vai mandar fazer sol. E uma das coisas que nós vamos aprender nesse capítulo aqui, é que quando Deus bagunça um país, ele bagunça para valer. E ninguém se entende. E não há homem ou governo, por mais poderoso que se entenda, que não possa passar por tribulações. Por exemplo, a nível de curiosidade, eu estava vendo hoje o grande Napoleão Bonaparte, quando tentou conquistar o Haiti na América Central, tentou botar o Haiti em ordem. Um país pobre, um país subdesenvolvido, um país sem armas. O povo armado por uma pequena adaga, que não era nem uma arma de guerra, mandou o maior general do século XVIII embora. Com o rabinho entre as pernas. E ele não pôde fazer nada. Então esse capítulo aqui, ele é extremamente atual para o mundo. Nós temos vivido um mundo extremamente conturbado, nós temos vivido um mundo extremamente anticristo. O espírito do anticristo já opera desde o século I. Há 2000 anos o espírito do anticristo já opera. Porém, com o acelerar do relógio de Deus, a gente percebe esse espírito anticristo operando como nunca. Mas qual tem que ser o meu foco? A soberania e o poder de Deus. Não há governante que consiga governar de maneira diferente daquilo que Deus determina.
Senhor, pastor, mas estão acontecendo coisas ruins. Deus determinou juízo. Pastor, estão acontecendo coisas ótimas. Deus determinou bênção. Por exemplo, Nabucodonosor era um rei ímpio. Deus mandou o povo para a Babilônia e falou o seguinte, olha, vão para a Babilônia, plantem vinhas, construam casas, criem seus filhos, porque eu vou prosperar vocês. E o ímpio rei Nabucodonosor trouxe uma época de prosperidade para a Babilônia. E o povo de Deus prosperou de tal forma que quando foi para voltar para Judá, muitas famílias não queriam voltar. Então, assim, é muito importante eu sempre estar confiante na soberania de Deus. E vocês vão ver nesse capítulo a confusão que Deus faz. Nós já vimos confusão na natureza, já vimos confusão nos exércitos, já vimos confusão entre reis. Mas esse tipo de confusão política que nós vamos ver hoje, nós nunca vimos. Talvez é um capítulo único da Bíblia. Mostrando que a mão forte de Deus está por trás de tudo. Amém? E olha que interessante. Enquanto Deus está julgando a Israel, Nadab assume no ano 2 de Asa. Deus está prosperando Judá. Tecnicamente é o mesmo povo. Judá com Israel formam as 12 tribos do Senhor. Só que um povo escolheu a idolatria. O outro povo escolheu temer a Deus. A diferença é gritante. Asa vai reinar por 41 anos. Nós vimos juntos, é o terceiro rei que mais reinou. Entendeu? E foram anos de prosperidade e bênçãos. Quando eu vejo essa diferença, o que eu aprendo? O meu papel é ser fiel. Amém? Então vamos seguir. Versículo 27. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercava Gibeton. E matou-o, pois, Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo, Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que irritara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab, e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Até aqui, veja que interessante, Nadab entra numa campanha contra Gibeton, na terra dos filisteus. E Nadab vai e cerca a cidade. Enquanto ele está no cerco para tomar a cidade, acontece um golpe de Estado. E um camarada chamado Baasa, a informação que nós temos dele é que ele vem da tribo de Issacar, ele consegue se levantar contra o rei, e não apenas se levanta contra o rei, ele mata o rei. Gente, todo rei tem uma guarda pessoal. A guarda pessoal é a tropa de elite de todo rei. Todo o exército de Israel estava cercando Gibeton. Entenda a circunstância. De que maneira que um homem consegue chegar no rei em época de guerra?
Por exemplo, o filho de Saul, Isbosete, foi morto no seu leito de sono, estava dormindo. Agora, em época de guerra, está todo mundo atento. Em época de guerra, está todo mundo em guarda. Em época de guerra, está todo mundo vigilante, principalmente em relação ao rei. Porque a primeira coisa que o inimigo vai fazer é tentar matar o rei que está invadindo. E aqui eu vejo o dedo de Deus. Por quê? Porque Deus tinha levantado Aías, o profeta silonita. E ele botou o dedo na cara de Jeroboão e falou, olha, eu vou riscar a tua família. Eu não vou apenas tirar o reino, eu vou riscar o seu nome da terra. Eu vou tirar todos os descendentes, fecha lá o portão, todos os descendentes da tua família eu vou tirar da terra. E olha que interessante, olha a maestria de Deus. Eu pergunto, político é ambicioso? Político é capaz de fazer qualquer coisa para tomar o poder? Tá bom. Baasa queria o quê? Poder. A vontade de Deus qual era? Riscar a descendência de Jeroboão. O que Deus faz? Usa a maldade de Baasa para realizar seu plano. Quem é o responsável pela morte de Nadab? Gente, vocês sabem a resposta. Baasa. Mas a morte de Nadab e dos descendentes foi vontade de quem? Aí eu pergunto, quem é que matou toda a família de Jeroboão? Baasa. Mas era vontade de quem? Para cumprimento profético. De Deus. Quem é o responsável pelas mortes? Baasa. Cumprindo a vontade de Deus. Quem vai para o inferno por causa dessas mortes? Baasa. Entenderam? Deus, às vezes, não precisa nem pôr a mão. Ao contrário, Deus tira a mão. Vou explicar uma coisa para você. Sabe por que amanhã você não vai acordar e vai mergulhar no pecado e vai abandonar Deus? Sabe por que isso não vai acontecer amanhã? Porque a mão de Deus está sobre você. Se ele tirar a mão, você vai se transformar imediatamente no maior pecador que tem. Você vai perder todo o temor. E vai mergulhar no pecado de uma forma que você nem vai imaginar. Porque Deus simplesmente tirou sua mão. Entenda, na sua maestria, Deus conhece o coração humano. Ele pode reter o mal através do ministério do Espírito Santo. É o ministério do Espírito Santo, entre outras coisas, que detém a ação do espírito do anticristo. Então o que Deus faz? Pela sua graça, ele detém o mal. Mas quando ele retira a sua mão e entrega na mão a pessoa do próprio desejo, o que pecador faz? Peca. O que pecador sem a graça de Deus faz? Coisas horríveis. Como Deus conhece passado, presente e futuro, e como ele já determinou todas as coisas, e como ele é uma inteligência muito maior do que a gente consegue imaginar, nosso cérebro não alcança a complexidade da inteligência de Deus. Ele faz essas coisas sem que a gente consiga explicar. Essa explicação que eu estou dando para vocês, de Deus colocar sua mão, de Deus tirar, é uma explicação extremamente simples. Essas questões, elas dão um nó na nossa cabeça. Mas de maneira misteriosa, Deus faz, Deus executa a vontade.
E ele faz de uma forma que o homem é responsável. Por exemplo, você estava morto. Deus te vivificou. Te deu fé. Você nasceu de novo. E você creu. Mas eu pergunto, quem creu? A samambaia da sua casa? Seu carro creu? Ou foi você? Foi você. Entendeu? Aí você pergunta, Deus, não entendi. Eu também, porque eu sei que eu estou salvo. E glória a Deus que ele fez isso. Porque se dependesse de mim, eu nunca ia vir para a igreja. Estava até agora no pecado. E vou te contar uma novidade. Todo mundo aqui também. Entendeu? Então assim, eu tenho que começar a enxergar o que está por trás das situações. Eu tenho que começar a ter, eu vou até falar isso nas aplicações, raciocínio espiritual. Deu um fato na televisão. Viu outra coisa na internet. De repente o Tico e o Teco, sabe aqueles dois esquilinhos, o Tico e o Teco? Do Walt Disney, os esquilinhos que fica brincando. Como é que é esquilo? Sabe, tipo um preá, tipo... Ardilha. Como? Ardilha. Ardilha. Então, teu Tico e teu Teco são os seus dois neurônios. Aí você vê uma coisa aqui, você vê uma coisa lá, você liga. Opa, aqui tem dedo de Deus. Aqui é Deus trazendo confusão. Aqui é Deus fazendo bagunça. Mas ele usa pessoas que não têm livre-arbítrio, mas têm liberdade de escolha. Livre-arbítrio é diferente de liberdade de escolha. Livre-arbítrio só teve Adão e Eva antes do pecado e Jesus. Liberdade de escolha, o que é? Um ser pecador, que dentro da sua natureza pecaminosa é capaz de escolher entre A ou B. Entendeu? Vou te dar a prova que livre-arbítrio é diferente de liberdade de escolha. Quem aqui gosta de pecar? Ninguém levantou a mão, né? Você quer parar de pecar? Todo mundo. Aí eu pergunto, se você tem livre-arbítrio, por que você não para? Porque não existe livre-arbítrio para nós, existe liberdade de escolha. Eu posso pecar menos. Eu posso passar um tempo sem pecar. Mas talvez no último dia, penúltimo dia de vida, faz a maior pregação do mundo. Segunda-feira, xinga o Júlio. E morre à noite. Entendeu? Porque é a nossa natureza. E Deus conhece essa natureza. Pegou Baasa, pegou toda a situação. E para mostrar que é o dedo de Deus, pegou as forças militares de Israel em alerta. Para mostrar que é Deus agindo. No auge das defesas do governo de Nadab, Baasa consegue ir lá e matar ele. Não só isso, mata toda a família. Por quê? Porque Deus decretou que ia arriscar a família de Jeroboão. Deus enviou o profeta avisando. E Deus, na sua providência, agiu cumprindo o decreto. No controle de tudo. Amém? Vamos seguir. Versículo 33. E no ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Olha que interessante. Baasa cumpriu a vontade de Deus? Sim.
Mas eu pergunto, pelo texto, Baasa temia a Deus? Como é que eu sei que ele não temia a Deus? Porque ele andou nos pecados de Jeroboão. Quer dizer que o pastor está dizendo que Deus pode usar até o pecador? Estou dizendo inclusive que usa a mula para falar com o profeta, porque ele é Deus. Ele age como quer, com quem quer, a hora que quer. Não limite o poder de Deus. Aí olha que interessante. Os irmãos concordam que Baasa é um assassino? Quem aqui ia gostar de ser governado por um assassino? Deus bota o cara 24 anos no poder. Deus sabia que Baasa ia continuar nos pecados de Jeroboão? Deus conhece o futuro, irmãos? Sim, ele que escreveu. Aí eu pergunto, se ele pegou um assassino que nem Baasa, um idólatra que nem Baasa, e colocou 24 anos no poder, o que ele está querendo fazer com Israel? Ah, pastor, eu sei, ele está querendo trazer um presente para Israel, uma bomba atômica, para explodir tudo. Deus está iniciando um processo, porque Israel não vai abandonar o seu pecado. E aproximadamente 180 anos depois, o reino de Israel vai ser riscado do mapa. Esse processo começa aqui. Esse processo começou com Jeroboão. E sabe por que o reino de Judá não vai ser riscado do mapa? Você sabe, eu vou te lembrar. Porque Deus fez uma aliança com Davi, que não faltaria descendente no seu trono. E por amor de Davi, Deus não vai riscar Jerusalém. Entendeu? Pela obra de Jesus, Deus não vai mandar a gente para o inferno. Mas vou te garantir uma coisa, no inferno teria uma cadeira com o nosso nome escrito. Se não fosse a bondade de Deus e o amor de Deus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. É interessante quando a gente aborda assim. Porque quando você lê Batismo, você fala, Baasa matou todo mundo, reinou 24 anos. É legal, já passa para outro versículo. Opa, peraí, é um assassino, matou a família real, mergulhado na idolatria, e Deus bota o cara 2 décadas e meia no poder. Não precisa ser nenhum teólogo para entender que Deus está trazendo juízo, pô. Enquanto isso, vamos lá para o outro reino. O rei Asa está enfrentando 1 milhão de etíopes. E está vencendo e conquistando despojos que vai tornar Judá rico. Na mesma época. Por quê? Porque Asa restaurou a adoração em Israel. Pastor, colocar um governo ímpio no Brasil, por exemplo. Irmão, você é fiel a Deus? Ah, pastor, eu sou, então não se preocupa, quem crê confia. Não existe governo ímpio que seja mais poderoso do que Deus. Amém? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Vamos seguir mais um pouquinho. Capítulo 16. Então, veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura,
Não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza. E Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. Até aqui, vamos começar de trás para frente. Não, acho que dá para começar pelo começo. Deus levanta Jeú, filho de Anani, da mesma maneira que levantou Aías, o silonita. E Deus vem, o profeta bota o dedo na cara de Baasa e fala, olha, eu vou riscar sua descendência. Não só isso, quem morrer no campo, as aves comerão, e quem morrer na cidade, os cachorros vão comer. Isso, na cultura judaica, era o maior medo do judeu. Era não ser sepultado. Lembra dos 3 enforcados lá da descendência de Saul, que a mãe deles ficou no alto do morro cuidando dos 3 filhos? Lembra que eu ensinei para vocês? É o mesmo hábito. Estão percebendo como na cabeça de vocês as histórias começam a se encaixar? Só que aqui tem uma informação interessante. Deus fala, eu vou fazer isso porque você feriu os filhos de Jeroboão. Essa é a prova da responsabilidade humana. O decreto de Deus e a profecia de Deus é que os filhos de Jeroboão seriam mortos. Mas não foi Deus que fez isso diretamente. Quando é Deus diretamente, a Bíblia fala. Por exemplo, o rei Herodes, a Bíblia fala, Deus o feriu. Foi comido de bicho, morreu. A Bíblia aqui não fala que Deus o feriu. A Bíblia fala que Baasa o feriu. Só que o que Baasa fez foi trairagem, foi homicídio, foi traição. E ele é responsável. E vai acontecer a mesma coisa com a família dele. Como consequência da sua idolatria e dos seus homicídios. Assim que Baasa morre, aparentemente está tudo bem. O filho dele, como é que é o nome dele? É Elá, pera lá. Elá. O filho dele assume o governo. O que todo pai quer? Eu sou rei, morri, meu filho reina. Tudo bem, aparentemente está tudo em ordem, 24 anos de governo, família real está ali. Única coisa que aconteceu é que apareceu um chato de um profeta chamado Jeú. Você sabe que quando o profeta abre a boca, ele azeda o clima. Quando o homem de Deus abre a boca, a turma fica bicudo, fica brabo, ninguém quer ouvir o homem de Deus. Entendeu? A turma fica tudo de cara feia. Para dizer que ia arriscar. Com certeza, no dia que Elá assumiu o poder, o que ele pensou? Falar, aquele bobão, aquele profeta, aquele cara falou, não aconteceu nada. Ah, estou aqui assumindo, agora sou rei. Provavelmente algo passou na cabeça dele. Porque, veja, a profecia era contra ele. Se alguém vem na corte, enfia o dedo na cara do seu pai, fala que vai matar todo mundo, e você é o descendente, você não vai ficar sabendo? Mas aparentemente estava tudo bem. Baasa morreu, foi sepultado em Tirsa, seu filho assumiu. Aí vem a pergunta, ninguém vai tirar esse ímpio do poder? Esse assassino sem vergonha, traidor, vai continuar no poder? Aonde que está Deus? Não entendi. Deus falou que ia arriscar Jeroboão, riscou. Até aí eu entendi, legal, bacana.
Concordei, apertei a tecla sim. Mas por que não tirou ainda? Porque Deus tem o seu tempo. Deus nunca chega adiantado e nunca chega atrasado. Deus chega sempre no tempo correto. Porque Ele é Deus, Ele tem absoluto controle da história. Com Deus não existe plano B. Ele é o Todo-Poderoso. Só existe plano A, que é a vontade dele. E como nós já aprendemos, ninguém é mais duro do que Deus. Amém? Então vamos seguir. Vamos lá, versículo 8. E no ano 26 de Asa, olha que interessante, Asa já venceu os etíopes. Asa está derrubando tesouro pela janela do palácio. Está tudo bem com Asa, porque, lembra disso, obedeceu. Lembra disso, alfabeto do crente, obedecer. Amém? Vamos lá. E no ano, vou reler o 8. E no ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo de Tirsa, em Tirsa. Entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara, pelo ministério do profeta Jeú. Vírgula, versículo 13, olha que interessante. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá e tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Até aqui. Veja que interessante. Levanta um camarada chamado Zinri. Quem é esse camarada? É um grande general. Ele era dono de metade dos carros. Os carros eram aparelhados para a guerra. Normalmente tripulados por mais de um guerreiro, com forte armamento. Não sabemos de que forma aconteceu, mas esse camarada foi, matou Elá, e cumprindo a palavra profética de Jeú, matou todos os descendentes de Baasa. E novamente vem a responsabilidade humana. Por que matou? Por causa do pecado de Baasa e de Elá, que além de terem feito atrocidades, continuaram no caminho da idolatria. Mostrando que eles são, diante de Deus, totalmente responsáveis. Vou dar mais um exemplo aqui. Se Deus retirar sua graça de você, você peca. Eu pergunto, quem é culpado do seu pecado? Deus que retirou sua graça ou você que pecou? Lógico, pô. Entende? Porque cada dia eu tenho que ser humilde e pedir a Deus, Senhor, não apartes de mim a tua graça. Não apartes de mim a tua mão. Não permita que eu caia. Não permita que eu me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, se o Senhor não for comigo, de mim mesmo eu não dou conta. Percebe como nós temos que aprender a andar na dependência do Senhor?
Porque mesmo quando cometemos pecado, nós somos totalmente responsáveis. Não há o que falar. Porque quando eu cometo um pecado, eu tenho uma Bíblia que mostra que aquilo é pecado. Quando eu peco porque eu quero. Não é porque eu entrei em transe, virei um robô pecador. Não. Eu vou para o pecado porque eu gosto, eu quero pecar. O pecado para mim naquele momento tem cheiro bom. Depois ele traz morte, ele cumpre o seu papel. Mas se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Compreende? O pecado tem seus atrativos. Junto com a nossa natureza pecaminosa, você montou um clube. Entendeu? É o rebatedor do Magalhães e... Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 15. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirsa. E o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Omri, capitão do exército. E subiu Omri, e todo Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirsa. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei, e queimou-a sobre si, e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Até aqui. Gente, novamente, o que acontece? O cara reinou 7 dias. Novamente Israel está cercando a Gibeton, na terra dos filisteus. Eu até poderia ter pesquisado um pouco mais o que tinha de tão interessante em Gibeton. Porque é a mesma cidade que Nadab estava cercando, filho de Jeroboão. É a mesma cidade. Entendeu? Aí o que acontece? O povo fica sabendo do golpe de Estado, só que o povo não aceita. O povo levanta Omri, que era o outro capitão. Lembra? Zinri era capitão de metade dos carros. Omri era capitão da outra metade. Aí você fala, mas pastor, então empatou, entenda. Todo governo, para ser legítimo, precisa ter o apoio do povo. Todo governo, para ter autoridade, ou tem que ter o apoio do povo, ou tem que ter o apoio do exército. Senão ele não consegue se situar no governo da maneira que ele queria. Entendeu? O que acontece aqui? O povo pega o outro general, eles saem de Gibeton, cercam a cidade de Tirsa, que é a capital da época. Zinri, com metade do exército, olha que interessante, percebe que não tem como escapar. Porque, entenda, carros não lutam dentro da cidade. Carros só lutam fora, nos vales. Entendeu? Aí o que ele faz? Ele vai para a casa do rei, bota fogo com ele dentro, se suicida. E aí a Bíblia, mais uma vez, nos ensina que aconteceu isso com Zinri por causa que ele matou todos os descendentes de Elá e Baasa. O que você percebe? A mesma coisa que Deus fez no Jardim do Éden.
Jeroboão, Nadab, Baaz, Elá, Zinri. Todos responsáveis, todo mundo vai ter consequência. Risquei o nome de todo mundo. E o outro general Zinri, o outro general Onri, assume o poder. Juntamente com o povo. Entenderam como funciona? Gente, na boa, até hoje é assim. Esses princípios que estão na Bíblia são assim até hoje. Tem um canal que eu sigo, ele é sobrevivencialista. Aí, sobrevivencialista se prepara para catástrofe, para coisas erradas. Aí, ele fala que ele tem um curso de sobrevivência. Mas ele fala, ele não é cristão, ele fala, o maior livro de sobrevivência do mundo é a Bíblia. E depois da Bíblia, o melhor curso é o meu. Aí ele brinca, entendeu? Gente, porque a Bíblia é perene, a Bíblia não envelhece, a Bíblia é a verdade. Quando você olha para isso que acontece aqui em toda a história humana, e vai continuar sendo assim, essas verdades permanecem, porque quem controla a história é Deus. Quem tem o coração do rei na sua mão é Deus. Quem dirige o povo é Deus. Só que ele faz de uma maneira que eu e você somos responsáveis. Por que o incrédulo vai para o inferno? Porque não creu no nome de Jesus. E porque se deleitou nos seus pecados. E não recebeu o amor do Pai em Cristo Jesus. E vai passar a eternidade no inferno. Porque ele é responsável. Glória a Deus pela nossa salvação. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Os irmãos estão conseguindo me entender? Estou sendo claro? Amém. Versículo 21. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para fazer rei. E a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirsa reinou 6 anos. Gente, entenda, a guerra civil não parou. Lembra que eu falo que Deus traz confusão aos governos ímpios? Essa guerra civil durou de 885 a.C. até 880, 5 anos. Imagina que maravilha! Você está vivendo num país em guerra civil. Imagina que delicioso, você sai para casa e estoura uma bomba no seu muro. Você entra no ônibus, tem que sair correndo do ônibus, porque o ônibus está sendo metralhado. Você deixa seu carro no estacionamento, cai uma bomba e não tem mais carro. Aí você trabalha 5 anos da sua vida para fazer um puxadinho na sua casa. E aí explode um morteiro e derruba o puxadinho e vão embora, 5 mil reais. Que representam anos de trabalho. Você entende que um dos sinais da bênção de Deus é não haver confrontos militares e não haver guerra civil? Vocês concordam que até hoje é a mesma coisa? Ou você prefere viver em guerra? Ou você prefere mandar sua juventude para a guerra? Uma geração toda. Eu estou sendo claro? Sabrina, estou sendo claro? Os irmãos estão me compreendendo? Amém? Amém? Então vamos seguir mais um pouquinho. Vamos lá. Uma coisa interessante. Deus está moendo. Deus está botando fogo em Israel. E sabe o que o rei Asa está fazendo?
trabalhando e comendo sossegadamente o seu pão. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Ele cultua a Deus de maneira bíblica. É o mesmo povo, gente. Embora esteja dividido em dois reinos políticos. Um é obediente a Deus, o outro não. Um está prosperando. Gente, divisa com divisa de país. Mesma etnia, mesma língua, mesma lei. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 24. Agora Omri reina. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata. E edificou sobre o monte e chamou o nome da cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Omri, e o que fez, e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? 28. E Omri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui, ó que interessante. Omri vence a guerra civil. Primeira coisa que ele faz, ele vai tirar a capital de Tirsa. Aí ele compra o monte onde vai ser fundada a cidade de Samaria, que era de um camarada chamado Semer. Ele compra esse monte por 68 quilos de prata. Nem é tanto dinheiro, viu? É um bom dinheiro, mas não é tanto. Só que a cidade de Samaria, diferente de Tirsa, era uma cidade muito mais difícil de ser tomada. Porque ela era no alto de um monte. E militarmente falando, é muito mais difícil subir um monte para conquistar do que descer. Só vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma torre para poder subir no muro. Eu começo a subir com a torre. Quantos homens são necessários para empurrar a torre para cima? Aí eu estou em cima do muro. Nossa, eles estão chegando perto. Vamos fazer o seguinte, deixa eles se cansarem. Vamos deixar andar 150 metros. Andou 150 metros? Andou. Vamos fazer o seguinte, pega essa pedra aqui e rola. Imagina uma pedrinha de 10 toneladas rolando morro abaixo. O que vai acontecer com a torre de ataque? Mas olha que interessante, essa cidade aqui vai cair. 160 anos depois. Uma das maiores máquinas de guerra da época, o exército assírio, vai vir. E vai arrancar com raiz e tudo Samaria. Vai arrancar o povo com raiz e tudo. E sabe qual que é um dos motivos? Que esse exército... Gente, o exército assírio é extremamente agradável. O exército assírio botava o povo todo pelado. O exército assírio, de maneira delicada, colocava anzóis nas bocas dos prisioneiros e vinha arrastando pelos anzóis. Um exército assim, santo. Mas sabe por que Deus mandou esse exército? Um dos motivos foi esse rei Acabe. Que ele foi um dos reis que mais transgrediu. E nós vamos estudar a história dele. E vamos entender o que aconteceu. Mas o que eu quero que você entenda, soberania de Deus. O que a Bíblia nos ensina? Romanos 13, toda autoridade é colocada por Deus.
Amém? Mas, Senhor, colocou um rei que vai ser o rei mais idólatra da história de Israel. Sim, é isso mesmo, porque eu sou o Senhor e eu quero riscar Samaria do mapa. Eu peguei nojo de Samaria. É uma prostituta, espiritualmente falando. Então eu vou riscar do mapa, eu sou Deus, eu sou o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que interessante, Jeroboão, aí vem Nadab, Nadab reina 2 anos, aí esqueci o nome, o Zinri foi depois, aí vem um, derruba ele, aí vem o Elá, veio o Baasa, daí o Elá, filho de Baasa, aí o Zinri, mata o Elá, aí tem uma guerra civil entre o Tibni e o Onri, aí o Onri reina, e veja que interessante, olha que interessante, para aqueles que dizem que a Bíblia é mentira, eles falavam, a Bíblia não é confiável, porque não existe um registro desse rei Onri, que montou a capital Samaria. E por aproximadamente 18 séculos, os ateus diziam que a Bíblia era mentira. Até que um arqueólogo desenterrou uma pedra na região de Moabe, e na pedra tinha a seguinte inscrição: Onri, rei de Israel. Como prova de que esse camarada reinou. E os 7 tiveram que engolir isso. Mas uma coisa que eu quero que você tenha fixado, ó, muitos cristãos, por não saberem, não é por mal. Por exemplo, tem pastor que eu sigo, que eu gosto, que ainda não entendeu para ele que, veja, toda autoridade é delegada por Deus. É uma frase simples da Bíblia. Romanos 13 é simples, é autoexplicativo. O que ele não entendeu? Que quando Deus coloca ímpios no governo, é porque ele quer trazer juízo. E quando ele coloca bons governantes, é porque ele quer abençoar o povo. Vai ver o povo americano, com seus primeiros presidentes, transformar a América no país mais próspero do mundo. Entendeu? Quando você pega os czares da Rússia, a Rússia era uma potência. O que Deus faz? A Revolução Comunista começa em 1917, Stalin assume o poder, e ao final dessa revolução, 80 anos depois, a Rússia é um dos países mais pobres do mundo. Sem Deus. Porque era proibido pelo governo. Quando a cortina de ferro cai, aproximadamente 35 anos depois, a Alemanha Oriental era praticamente medieval em relação à Alemanha Ocidental. A Bulgária, a Polônia, todos aqueles países da cortina de ferro eram miseráveis. Aquele país que está em guerra agora, que não pode falar o nome, não sei se vocês sabem, mas houve uma coisa chamada Holodomor, em que Stalin matou aquele país de fome. Pesquisa na sua internet Holodomor, só que se você tiver estômago fraco, nem abra. Porque transforma Hitler num santo. Mas eu pergunto, quem deu a vitória em tal revolução? Toda autoridade é delegada por Deus. Nossos vizinhos aqui, povo idólatra, sem temer a Deus, escolheu errado, continuou escolhendo errado, continuou não buscando a Deus. Vocês sabem o que eu estou falando. O que Deus faz?
bota uma autoridade ímpia, morre o país. Aí você vai ver o que é avivamento. Sabe, no melhor estilo, Ananias e Safira caírem duro dentro da igreja de Atos, porque mentiram ao Espírito Santo. Entendeu? Agora, em contrapartida, tem o povo que obedece. E Asa está belo e folgado. Até o momento que no ano 35 do seu governo, ele resolve começar a desobedecer. E aí, só para ele não ficar folgado, Deus traz guerra por 6 anos. Nós estudamos isso. Ah, entendi, você resolveu desobedecer, começou a botar a manguinha de fora, tá bom, vai uma guerrinha aí. Tá resolvido. Aí você vai ver o que é obediência. Nós vamos acompanhar o resto da história do outro lado. Mas entende o recado que a Bíblia está nos dando? Percebe essas intrigas políticas? O povo tinha preferências. Mas provavelmente muita gente ficou contrariada na sua preferência. Mas não adiantou brigar, porque era a vontade de Deus e ela se cumpriu cabalmente. Antes não tivesse se cumprido, porque era juízo. Tinha um nome, destruição. Os irmãos de fora aqui sabem do que eu estou falando, e sabem o que aconteceu nos últimos 20 anos. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Mas qual que é a boa nova? Usando novamente o exemplo dos irmãos, estão aqui trabalhando, refazendo vida. Os filhos estão tudo gordinho, bonitinho, almoçou tudo hoje. Você comeu hoje? Quando você foi sair da sua casa, tinha uma bomba na porta da garagem? Percebe como, de uma maneira que nós não compreendemos, Deus está nos abençoando? Porque embora pode acontecer a confusão que for, no país que for, no governo que for, a gente acordou hoje aqui de manhã e estávamos bem, almoçamos, passamos um dia gostoso, tranquilo, em paz. Porque o meu papel não é questionar Deus. O meu papel é ser alfabetizado no alfabeto de Deus. Obedecer. Amém? Agora mais algumas aplicaçõezinhas práticas aqui. Veja, sempre essa oração. Senhor, não me entregue ao meu próprio desejo. Sempre. Entendeu? Segundo, pessoas à nossa volta podem nos trair de maneira inesperada. Abre o olho. Eu já fui traído por gente muito próxima. Na maior cara limpa, pegou o guardanapo e não fiz nada. Quando eu falo traição, é mentira, falcatrua. Entendeu? Mas é traição. Não posso mudar o nome do pecado. Então fique atento, sempre cabe, fica atento. Que mais? Veja, Deus entregou um país à guerra e à confusão. E aproximadamente 180 anos na frente, ele vai riscar aquele país do mapa. Para vocês terem uma ideia, não se sabe exatamente onde estão as tribos. Você só sabe aquelas que a genealogia delas está registrada no livro de Crônicas, que provavelmente é Esdras que fez essa genealogia, e as pessoas conseguiram comprovar que elas eram judias, eram israelitas, e voltaram do exílio.
O resto nem se sabe onde está. Porque quando Deus traz juízo, Ele traz juízo para valer. Entendeu? E uma coisa, gente, não se esqueça. O cumprimento profético de Deus é uma certeza. Agora, cuidado. Primeiro, não existem mais profetas como no Antigo Testamento, e profetas que, juntamente com os apóstolos, foram usados por Deus para dar a base doutrinária do Novo Testamento. Hoje existe algo chamado dom de profecia, que é o quê? Presta atenção nesse conceito. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo para redarguir, consolar e exortar, segundo a Escritura. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que diz que profecia é eu chegar aqui e falar, ó, tem alguém com unha encravada aqui, olho de peixe no pé, espinhela caída, e Deus vai curar. Isso não é profecia. E corre o risco de ser uma profetada. Deus pode revelar as coisas soberanamente? Pode, Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Mas cuidado. Tem muita gente falando que não deve. E quando você abre as mídias sociais, é o festival da profetada. Agora vai! Corinthians tricampeão, Palmeiras campeão do mundo. Magalhães venceu a Liga Norte-Americana de Beisebol. Aí você vai falar, aleluia. Profetada. Entendeu? Agora, alguém pegar a Bíblia e falar, irmãos, eu vejo pela Bíblia que está acontecendo isso e aquilo. A consequência vai ser aquilo e aquilo outro. Porque está escrito aqui. Entendeu? Percebe? Eu não posso invalidar o sobrenatural. Mas eu tenho que ter cautela. Porque tem muita gente falando que não deve. Entendeu? Nosso papel aqui é ser bíblico. Nosso papel aqui é obedecer a Deus. Nosso papel aqui é compreender que o Senhor é soberano na história e Ele é Pai e cuida do seu povo. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la no poder de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E a nossa oração, Senhor, nessa noite é uma só. Que o Senhor não retire a tua mão de sobre nós, mas ao contrário, que o teu Espírito Santo que habita em nós nos capacite a uma vida de obediência, a uma vida de crescimento espiritual, a uma vida consagrada, com busca de santidade, e que de verdade o Senhor seja o primeiro sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.